O nosso palestrante de hoje é o pastor Ítalo Rocha. Possui graduação em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Especializado também em teologia sistemática pela mesma instituição e especialização em psicopedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Atua como pastor de escola, mas com uma experiência vasta na área de igrejas também. Teremos a oportunidade de aprender um pouco mais com o palestrante de hoje. Por isso, aproveite, faça suas anotações e não esqueça de comentar. Agora, vamos para a aula. Olá, querido pastor, querido líder de igreja, bem-vindo a mais uma aula do curso Compartilhe Mais. É uma alegria estar com você aqui hoje para falarmos um pouco a respeito do Ministério da Criança, um ministério pelo qual sou apaixonado, tenho trabalhado há vários anos com este ministério e tenho certeza de que é uma grande ferramenta também de Deus para abençoar as nossas igrejas. Espero poder compartilhar com você na aula de hoje um pouco de como podemos servir melhor, como podemos estruturar melhor um Ministério da Criança que abençoe, então, as nossas crianças, abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas igrejas. Se você me permite, eu gostaria de começar esta aula te contando aqui ou propondo uma pequena parábola. Jesus Cristo, o mestre por excelência, sempre fazia isso, e especialmente quando ele falava às crianças, ele contava parábolas também que elas poderiam compreender e que muitas vezes os adultos entendidos saíam dali coçando a cabeça sem compreender, mas as crianças haviam entendido. Então quero começar exatamente assim, propondo então a parábola a respeito de uma vila onde algo extraordinário aconteceu. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas as pessoas daquela vila se sentiram abençoadas. Aquele evento, aquele acontecimento foi tão incrível, tão maravilhoso, algo tão especial, que por entender que era um presente de Deus para elas, elas decidiram então celebrar. Então os líderes daquela vila decidiram organizar uma celebração semanal. Semanalmente, então, eles se reuniriam para louvar e para agradecer a Deus, para se confraternizar por aquele presente especial que Deus havia dado, para celebrar o quanto Deus havia sido maravilhoso para com eles. Então, uma vez por semana, todos os moradores daquela vila se reuniam no bosque que havia ali, faziam um piquenique, cada família levava um prato especial, e ali eles colocavam toalhas na grama, as crianças corriam atrás dos passarinhos, os mais velhos contavam histórias de como havia sido a sua infância, os mais jovens tocavam ali um violão, conversavam também, todos comiam sanduíches, frutas frescas, pães caseiros, tudo preparado com muito amor e dedicação. No fim do dia, então, todos celebravam, todos se alegravam ali, cantando pela última vez ao se despedir daquele dia e já aguardando ansiosamente pela próxima semana, onde eles iriam se reunir novamente, então. O tempo foi passando e aquela celebração tão especial foi tomando corpo e todos participavam semanalmente daquele momento. Até que um dia eles chegaram à conclusão de que o que Deus tinha feito por eles era grandioso demais, era maravilhoso demais. E a celebração deles não estava à altura, estava muito pequena. Então, para melhorar tudo aquilo, eles transferiram aquela celebração que acontecia na vila ali, aquela celebração que acontecia na floresta da vila, eles transferiram agora aquela celebração para o recém-inaugurado salão de festas do vilarejo. Ali, então, naquele salão de festas, eles passaram a preparar os mais elaborados pratos e alimentos. Convidaram as melhores anfitriãs daquela cidade para preparar mesas elegantes, cobertas por lindas toalhas do puro linho branco. Cintilantes talheres e pratos bonitos eram colocados ali. Tudo tinha que estar perfeito, tudo foi preparado com muito carinho e dedicação. Aquilo com certeza era muito melhor do que os piqueniques na grama. Piqueniques na grama não eram especiais o bastante para celebrar algo grandioso como aquilo. Os adultos, então, acharam as festas maravilhosas. As mulheres passavam horas se maquiando e se preparando para aquela celebração, enquanto que os seus esposos cuidavam de todos os detalhes da iluminação do salão de festas, cuidavam dos últimos detalhes que faltavam. As crianças foram ensinadas que deveriam ficar quietas
enquanto os adultos conversavam conversas de adultos. Elas foram ensinadas de que as conversas intelectuais dos adultos não poderiam ser interrompidas. Elas ficaram agora sentadas em cadeiras de adultos, logo desconfortáveis para elas, com roupas engomadas que mal lhes permitiam se mover. Elas tinham que ficar sentadas ali o tempo todo. Elas estavam com fome, mas elas não gostaram dos pratos preparados com aspargos em molho holandês e risoto de espinafre e abóbora. Afinal de contas, isso não era comida para criança. Elas queriam mesmo, era o pão caseiro. Elas queriam mesmo aqueles bolos feitos em casa, as frutas frescas, comida simples de criança. Com o passar do tempo, todos esqueceram o motivo daquela celebração. E ela se tornou uma celebração, tendo fim em si mesmo. Com o tempo, as crianças cresceram e cresceram entendendo que aquela celebração não era para elas, aquela celebração não era sobre elas, era simplesmente uma celebração de adultos, preparado por adultos, para adultos. Era tudo sobre adultos alimentando adultos com comida de adultos. As conversas eram de adultos. Um dia, algumas crianças um pouco mais travessas deslizaram silenciosamente daquelas cadeiras para debaixo da mesa, procurando então alguma comida de criança. Evidentemente, elas não encontraram debaixo da mesa e algumas delas, então, sem ser notadas, sem ser percebidas, saíram do salão e foram para fora. Levou um tempo para que os adultos, empolgados nas suas conversas de adultos, se dessem conta e percebessem que as crianças haviam saído dali. Depois de muita e muita procura, finalmente um garotinho foi encontrado. E ele foi encontrado em um chiqueiro, comendo a comida dos porcos junto com eles. Mais algumas horas depois, encontraram outra garotinha que estava ali comendo na lata de lixo, sobras de comida de dias atrás que alguém deixou na sua lata de lixo. Imediatamente o chefe da vila, ele chamou, convocou todos ali e ele disse: as crianças não devem comer comida de porco, não devem comer comida do lixo. Nós estamos tendo uma celebração. Essa comida especial foi preparada para essa celebração. Os adultos sempre sabem o que é melhor para as crianças. Elas têm que nos imitar, porque nós somos os únicos que sabemos como celebrar direito. Até que, de repente, no meio dessa história, um estranho apareceu. Ninguém sabia de onde ele veio, mas ele pegou a mão daquele menino, que estava ainda sujo de lama, da lama dos porcos, e tomando aquele menino enlameado pelas mãos, aquele homem estranho se ajoelha ao lado dele e ele olha para os adultos, para o chefe da vila e diz o seguinte: se vocês realmente quiserem saber a verdadeira maneira de celebrar, se vocês realmente quiserem saber como agradecer a Deus pelo grande presente que Ele deu a vocês, precisam aprender com as crianças. A celebração deveria ser tanto para as crianças como é para os adultos. As crianças, elas são capazes de perceber as coisas bonitas e simples da vida que vocês não veem mais. As crianças amam sem julgar. As crianças têm dons que vocês dispensaram. Elas são tão especiais que os seus anjos estão constantemente na presença de Deus. Dos lábios delas é tirado o perfeito louvor. Elas são tão alegres, agitadas e barulhentas quanto Deus as criou para ser. Então, se vocês quiserem ter uma aldeia que ainda realiza essa celebração daqui a 100 anos, vocês precisam se lembrar de como tudo começou. Do contrário, vocês encontrarão muitas outras crianças comendo nas lixeiras e comendo a comida dos porcos. Os adultos naquele dia entenderam a lição. Eles se lembraram o que tinha motivado aquela celebração. Eles então perceberam que estavam deixando as crianças de lado e perguntaram para elas o que poderiam fazer para que a celebração fosse especial para elas também. Que tipo de comida elas queriam comer? O que poderia fazer a celebração mais divertida? Todos se sentaram e tentaram então lembrar como a celebração tinha começado. E eles decidiram retomar os piqueniques simples. Se lembraram de como era especial estarem todos juntos, assentados na grama, ali em família. Se lembraram que aquela primeira celebração foi criada para celebrar o amor de Deus em comunidade.
eles se lembraram do que realmente era a celebração. Bom, essa é apenas uma parábola, não é mesmo? Ela não fala absolutamente nada sobre a realidade da adoração em nossas igrejas hoje. Eu espero que não. Eu espero que na sua igreja as crianças tenham de fato um lugar especial. Eu espero que na sua comunidade de fé as crianças ocupem um lugar central, assim como veremos que ocuparam durante o ministério de Jesus. Quando nós pensamos, e aqui eu quero avançar um pouco mais na mentalidade bíblica sobre as crianças, quando nós pensamos lá no primeiro século, no papel que as crianças ocupavam, percebemos que Jesus deu a elas um papel muito mais central do que a sociedade atribuía a elas naquele momento. Quando nós olhamos, por exemplo, para a mentalidade, para a cultura rabínica judaica, nós encontramos as crianças sendo definidas como tendo 3 características: surda, muda e com a mente fraca. Era assim que as crianças eram vistas. Por não ter ali a capacidade de ler a Torá, especialmente a lei, elas eram entendidas como tendo ali a mente fraca. Se elas não podiam ler, não podiam entender, logo não poderiam obedecer. Automaticamente estavam perdidas dentro da mentalidade da literatura rabínica do primeiro século. Na mesma linha, o Talmud, ele propunha uma anedota que dizia o seguinte: dormir de manhã, beber ao meio-dia, conversar com crianças e parar em lugares onde os homens comuns do povo se reúnem, destrói o homem. Perceba que para eles se embriagar, para eles perder tempo e conversar com crianças estava no mesmo nível. Era absolutamente impensável gastar tempo, perder tempo conversando com uma criança. E aí nós olhamos para o ministério de Jesus e percebemos que ele age de maneira completamente diferente. Percebemos que ele atribui a elas outro valor, percebemos que ele atribui a elas outro sentido e significado para a vida. Antes de continuarmos olhando para o que a Bíblia fala sobre as crianças, eu quero te convidar a olhar para os dias de hoje. E eu quero lhe dizer que, de acordo com o relatório da divisão de população da Organização das Nações Unidas, a ONU, hoje cerca de 1 bilhão e 820 milhões de pessoas são crianças de 0 a 14 anos de idade. Nós estamos, portanto, falando em 28% da população mundial. Quase 1/3 da população mundial hoje é composta por crianças de 0 a 14 anos. Em contrapartida, um relatório recente da Unicef, ele estima que 10 milhões de crianças morrem todos os anos, antes de completar 5 anos de vida, vítimas de doenças ou vítimas da fome, mas especialmente vítimas de doenças. E ainda o livro de Deuteronômio, a repetição da lei, no capítulo 6, verso 7, exorta os adultos a ensinarem os seus filhos a amar e a obedecer à lei em todas as oportunidades possíveis. À alimentação. A pobreza, então, coloca estas crianças em risco de sofrimento, em risco de exploração, em risco de negligência e em risco de morte. Este quadro, ele é quase que desesperador. Saber que todos os anos 10 milhões de crianças não completarão o seu 5º aniversário, mas morrerão antes disso por motivos que poderiam ser evitados. Mas, ao mesmo tempo, ou em contrapartida, nós encontramos crianças vítimas ou vulneráveis não pela pobreza, não vítimas da pobreza, mas vítimas da prosperidade. São crianças que serão vítimas do individualismo, do materialismo pós-moderno e que estão tão vulneráveis quanto as primeiras que mencionei ainda há pouco. São crianças privilegiadas que correm riscos extremamente grandes. Várias dessas crianças são mimadas e estragadas. E por isso não têm o senso de significado, de responsabilidade, de propósito de vida. Crianças que são bem alimentadas, muitas vezes elas são superalimentadas, inclusive. Crianças que estão ali em segurança, têm roupas caras, todos os aparelhos eletrônicos e brinquedos disponíveis,
Para muitos, nenhuma exigência é feita, eles não têm nenhum tipo de obrigação, sabem que terão tudo o que quiserem, especialmente se insistirem muito, se fizerem bico, se jogarem no chão esperneando. A superexposição dessas crianças a experiências adultas ameaça a sua infância. Tratadas como adultos, não desfrutarão da infância que deveriam ter. A sua inocência é roubada dia a dia. As suas vidas são marcadas com as ambiguidades da filosofia pós-moderna. Elas podem ser altamente conectadas em um ambiente sem fronteiras, como é chamado, o ambiente do mundo digital, mas, ironicamente, estão altamente desconectadas do mundo real, dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus amigos, da sua comunidade e até delas mesmas. Milhões de crianças em lares prósperos, milhões de crianças em lares bem estruturados estão sofrendo de negligência, falta de cuidado, falta de educação e falta de proteção dos seus pais. Essas crianças estão confusas e são desencorajadas por algumas das premissas mais básicas do pós-modernismo. Uma delas, a vida é absurda e não tem sentido, é o que as crianças estão aprendendo. Outra delas, não existe verdade e vivemos num mundo que ensina a pós-verdade. Outra delas, você é o único que se preocupa com você mesmo, portanto, não confie em nada nem em ninguém. Perceba este contraste que eu estou propondo a você para que você entenda que crianças comendo em chiqueiro e em latas de lixo não são exclusividade das classes sociais mais ricas e abastadas, tampouco das classes sociais mais pobres. Por toda parte, nós encontramos crianças comendo em latas de lixo e comendo comida de porcos. E absolutamente este não é o plano de Deus. Dia e noite, as hostes do mal estão trabalhando para deseducar e para degradar os filhos de Deus, para destruir os filhos de Deus de diferentes formas. Felizmente, eu louvo a Deus porque hoje muitas ONGs, muitas instituições estão preocupadas com o alívio da fome, estão preocupadas com melhores condições de saúde para as crianças. Isso é incrível. Mas eu quero te lembrar, querido líder, que esta é primariamente uma função da Igreja de Deus. Essa é primariamente uma função do povo de Deus que compreende a posição central que Deus estabelece para as crianças. Se você der uma olhada, por exemplo, na cultura do Antigo Testamento, vai perceber que Deus ele se preocupa constantemente com as crianças. A adoração, por exemplo, ela era absurdamente visual e dramática, lúdica, didática, o que tornava isso acessível às crianças. Pense, por exemplo, no rito da Páscoa. Na Páscoa, as crianças iriam olhar para todo aquele rito, para todo aquele procedimento, e elas iriam perguntar o que aquilo significava, proporcionando assim à família e também à comunidade a oportunidade de ensinar as crianças sobre o plano da salvação, o plano da redenção. Daí o povo de Israel, depois de vagar pelo deserto, eles finalmente atravessam o Jordão para herdar a terra prometida. E aí, quando eles estão prestes a atravessar, Deus fala para o grande líder Josué que eles deveriam levantar 2 grandes memoriais. Um ali no meio do Jordão e outro à margem do Jordão. E aqueles memoriais, de acordo com o próprio Deus, deveriam ser erigidos para que as crianças perguntassem o que eles representavam. E então a família, a comunidade poderiam ensinar para as crianças como Deus os libertou. Perceba, então, o cuidado de Deus, a preocupação de Deus em construir ali eventos e monumentos didáticos para despertar a atenção das crianças, para que elas queiram compreender mais sobre Deus. Mais tarde, quando Josué repete a aliança, no capítulo 8 de Josué, no verso 35, nós lemos a informação de que as crianças faziam parte da multidão, estavam ali atentas, ouvindo a repetição das bênçãos e das maldições. Anos mais tarde, quando o livro da lei é descoberto, e em Esdras, capítulo 10,
o livro da lei é lido novamente, mais uma vez encontramos as crianças ali também atentas à repetição das bênçãos e das maldições. As crianças, elas são vistas como um sinal de bênção de Deus em todo o Antigo Testamento. E mesmo assim, ironicamente, elas são as primeiras que sofrem quando o pecado, quando o engano, quando a guerra e a fome acometem ali uma cidade. Assim, uma das principais preocupações de qualquer adulto, de qualquer responsável no Antigo Testamento, era o bem-estar e o cuidado das crianças. Nós vamos encontrar em muitas situações as famílias fornecendo para eles o cuidado, a atenção, o alimento, mas quando a sociedade falha nisso, então o próprio Deus, ele demonstra o seu cuidado e a sua preocupação com as crianças, com os órfãos, com as pessoas que estavam ali em uma situação de vulnerabilidade. O que então Deus espera de nós como igreja em relação às crianças? Encontramos algumas informações também na Bíblia. Deus espera que os adultos amem, cuidem, protejam e treinem os seus filhos. Os pais devem treinar os seus filhos, e Provérbios, no capítulo 6, verso 20, nos diz que os filhos devem obedecer e guardar as ordens do pai e não abandonar o ensino da mãe. Este convite aos filhos, ele naturalmente subentende ou prevê que o pai e a mãe ensinaram, educaram. Não há como o filho guardar no coração os ensinamentos do pai se o pai não tivesse ensinado. Não há como o filho não abandonar o ensino da mãe se a mãe não tivesse ali, de maneira devotada, ensinado. Provérbios 22:6, um texto clássico quando se fala em crianças na igreja, lembra os pais da responsabilidade de criar nos filhos o desejo pelas coisas espirituais desde a juventude, desde a mais tenra idade. E ainda o livro de Deuteronômio, a repetição da lei, no capítulo 6, verso 7, exorta os adultos a ensinarem os seus filhos a amar e a obedecer à lei em todas as oportunidades possíveis. Falando ali de Deus, falando sobre a lei, quando eles se levantam, quando eles caminham, quando se deitam, em casa, na estrada, toda e qualquer oportunidade deveria ser utilizada para ensinar. Evidentemente, em toda a Bíblia, os pais, eles são os principais cuidadores das crianças. Enquanto, então, que a Bíblia, ela mostra que os pais têm uma responsabilidade primária, cuidando, nutrindo seus filhos, a comunidade, ela também tem um papel fundamental. No Antigo Testamento, parte da aliança da comunidade, do povo de Deus, envolvia a coesão do relacionamento entre pais e filhos. Malaquias 4, no verso 6, nos fala que a menos que o coração dos filhos se volte ao dos pais, e vice-versa, a terra seria amaldiçoada. Já no Novo Testamento, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele descreve a igreja viva como a família de Deus, onde ali há uma comunidade atenciosa de crentes que são modelos na maneira como gerenciam sua própria família. Crianças órfãos na igreja primitiva recebem também atenção especial, porque estão fora da unidade familiar normal. Perceba então, querido líder, querido pastor, que as crianças são responsabilidade primária dos pais, mas elas também são responsabilidade da comunidade de fé, da comunidade religiosa. Especialmente as crianças que não recebem a educação cristã em seus lares, são responsabilidade da comunidade religiosa, que se torna a sua família. A família de fé tem esse papel essencial, tem esse papel fundamental de conduzir as crianças, os filhos da igreja. Eu gosto sempre de me referir às crianças como sendo os filhos da igreja. Isso lembra a igreja da sua responsabilidade, do seu cuidado. A igreja deve se preocupar com os olhares constrangedores que direciona aos pais, ao invés de acolhê-los quando não sabem como lidar com os seus filhos.
A igreja deve se preocupar com a maneira e estratégia que tem para lidar com a reverência e ordem na igreja, sem deixar de demonstrar o amor para com as crianças que estão por ali. Nós precisamos, portanto, como líderes, como igreja e parte do corpo de Cristo, olhar para os pequeninos. As crianças, além disso, na Bíblia, elas são descritas como tendo condições de entender as coisas de Deus. Infelizmente, muitas vezes, encontramos líderes, pregadores, pastores, que acreditam que devem preparar ali a sua mensagem apenas enfatizando os adultos, porque as crianças são incapazes de compreender. Mas o que nós encontramos na Bíblia é exatamente o contrário. Nós encontramos ali, como mencionei em Deuteronômio, no capítulo 31, verso 12, Deus ordenando que Moisés reúna ali o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todos para ouvir o que o Senhor tem a ensinar. No Novo Testamento, Jesus também ele mostra grande consideração pela capacidade das crianças de compreender a fé. Ele mesmo, inclusive, enquanto criança, aos 12 anos de idade, é visto ali como compreendendo as Escrituras, ensinando os anciãos, os líderes religiosos, confundindo os líderes religiosos, inclusive, lá no templo. As crianças, sim, compreendem aquilo que nós ensinamos, compreendem as Escrituras, talvez em alguns pontos possam compreender melhor, inclusive, do que nós adultos. Além disso, Deus ele tem uma missão especial para as crianças. Wes Stafford, presidente de uma instituição chamada Compassion International, ela gosta de dizer que muitas vezes, quando Deus tem algo realmente importante para fazer, quando Deus tem uma missão realmente importante, algo que ele não pode confiar aos adultos, ele então utiliza as crianças. Pense, por exemplo, em como a história de Israel seria diferente se a irmã de Moisés, Miriam, uma criança, não estivesse ali quando a filha de Faraó o encontrou. A história seria conduzida por outro caminho. Pense por um instante no primeiro encontro que Samuel teve com Deus, quando Deus dá a ele uma mensagem importantíssima. Essa mensagem era muito importante e nós percebemos que a mensagem foi dada por completo para Samuel, a ponto de quando o sacerdote Eli, ele que era o responsável pela religiosidade do povo de Israel naquele momento, não podia receber. Deus então confere a Samuel essa mensagem. Uma mensagem que o sacerdote não estava pronto para receber, era adulto demais para receber, Deus confere a Samuel, uma criança que se torna ali o grande profeta de Israel. Talvez eu e você não acreditemos que possamos confiar as grandes mensagens de Deus às crianças, mas Deus acredita. Quando ele tem uma missão importante demais para os adultos realizar, ele então confere às crianças. Não é à toa que nós temos a mensagem, a promessa profética de Deus de que os jovens profetizarão, as crianças terão visões. Esta promessa nós queremos ver cumprida em nossos dias. Considere ainda a jovem serva cativa. Ela sabia que Deus estava usando Eliseu, o profeta. Então, ela exorta o general, o seu senhor, o general Naamã, a ir em busca de cura. Aquela garotinha, ela poderia ter sido amarga, poderia ter sido ressentida, mas ao invés disso, ela foi atenciosa. E a sua ação infantil foi o que levou o grande general sírio Naamã não apenas a ser curado, mas também a uma experiência de conversão. Perceba então que Deus utiliza as crianças para cumprir os seus propósitos. E Deus ele quer utilizar as crianças da sua comunidade de fé. Deus quer utilizar as crianças da sua igreja. E ele conta com você para isso. Como fazer isso de maneira prática? Para você, de maneira prática, ter um ministério da criança vivo na sua igreja, o primeiro ponto que você deve levar em conta é enxergá-las no lugar que Jesus as colocou. Ou seja, enxergá-las ali como tendo uma posição central, assim como Jesus o fez. Jesus deu uma
colocou em posição central as crianças da sua época. Você precisa compreender que as crianças aí da sua igreja, da sua comunidade de fé, elas são importantes. Você precisa se lembrar que estas crianças, em pouco tempo, estarão ou não liderando a sua igreja. As crianças que hoje estão correndo pelos corredores da sua igreja, daqui 10 anos, quem sabe estarão ocupando funções de liderança em sua igreja. Ou não, talvez estejam fora da igreja. Esta compreensão da importância das crianças já hoje, e também pensando a longo prazo, ela te levará a buscar o melhor currículo, que melhor se adeque à sua igreja, à realidade da sua igreja. Existem vários currículos, várias propostas de ensino, considerando a faixa etária de cada igreja, considerando a realidade local de cada igreja, considerando a classe social majoritariamente de uma igreja. Existem vários currículos, todos eles evidentemente baseados na Bíblia. Um deles, que eu utilizo já há muitos anos, chama-se Elo da Graça. E este currículo, então, ele está baseado em 4 pilares. O primeiro deles, apresentar à criança a graça de Jesus. As crianças, como acabamos de mencionar, elas são sim capazes de compreender a graça de Deus. Claro que na sua medida, de maneira lúdica, na sua linguagem, e nós devemos buscar apresentar de maneira lúdica os ensinamentos bíblicos para os filhos da igreja. Nós precisamos nos preocupar quando elaboramos uma pregação, uma mensagem, um sermão, em alcançar também as crianças e apresentar a elas a graça de Deus. Evidentemente, deve haver um momento onde as crianças também vão se relacionar com outras crianças e dirigidas, orientadas por uma professora, por um professor, vão conhecer mais sobre a graça de Deus, na linguagem delas, utilizando-se ferramentas adequadas a elas, onde quem sabe a professora vai se caracterizar, se vestir ali para contar a história bíblica, onde as crianças vão ter ali uma imersão na história bíblica, tudo isso para conhecer e para se maravilhar com a graça de Deus. O segundo pilar do Elo da Graça, este currículo que eu utilizo, mas como disse, há vários outros, está baseado na adoração. O Elo da Graça compreende que as crianças, então, devem ser levadas a adorar a Deus. E de que maneira elas podem adorar a Deus? Elas podem adorar de muitas maneiras. Elas podem adorar através de sua reverência, elas podem adorar através de seus cânticos, elas podem adorar a Deus através das expressões artísticas que elas podem ali desenvolver no dia a dia também. Elas podem adorar a Deus de muitas maneiras e precisam ter esta oportunidade. Se a sua igreja, a sua comunidade de fé perdeu de vista a adoração infantil, cuidado, porque talvez daqui a alguns anos você vai encontrar os filhos da sua igreja comendo comida do lixo ou comendo comida dos porcos. Quando nós encontramos e construímos um espaço na igreja para que haja ali uma adoração para todas as faixas etárias, inclusive para as crianças, então eu estou ensinando-as no caminho, e ainda quando forem velhas, elas não vão se desviar dele. O terceiro pilar que nós adotamos no currículo Elo da Graça é o pilar da comunidade. Eu devo levar a criança a se perceber como parte da comunidade, na sua família, na sua igreja, na sua escola, para aquelas que estão. Ela deve entender-se como parte da comunidade, parte de um todo criado por Deus. A sua individualidade deve ser valorizada, mas ela deve compreender também que, além da sua individualidade, existe o senso de coletivo. É em comunidade que nós aprendemos sobre a graça. E perceba que os 4 pilares estão relacionados. É em comunidade que eu adoro. Além da minha adoração individual, a adoração coletiva, ela é essencial. E em tempos de pandemia, e esperamos em Deus que pós-pandemia, nós precisamos resgatar especialmente esse valor nas famílias da nossa igreja e com as crianças de nossa igreja. Crianças que estão extremamente isoladas, o individualismo que a pós-modernidade propõe está
mais aflorado do que nunca, especialmente em nossas crianças, ele precisa ser quebrado. Nós precisamos trazer nossas crianças de volta para adorar em comunidade, para aprender a graça de Deus em comunidade. Todo o esforço necessário deve ser feito para que as crianças compreendam que não, elas não são seres criados para viver sozinhas. Elas não são as únicas que se preocupam consigo mesmas. Elas não são as únicas que estão ali preocupadas com seu bem-estar. Elas devem ser lembradas ou devem compreender que a vida em comunidade é essencial para a saúde, para o bem-estar e para a adoração. A promessa de Deus referente à oração é de que onde houverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente. Nós precisamos levar nossas crianças a compreender que o individualismo, o egocentrismo propostos pela pós-modernidade, eles não são a vontade de Deus, não são o plano de Deus, não são saudáveis. Leve a sua comunidade cristã a compreender isso e a ensinar também para as crianças. O quarto pilar do currículo Elo da Graça é o pilar do serviço. A criança que compreende a graça de Deus, mais uma vez estou reforçando que os 4 pilares estão interligados, interconectados. A criança que compreende a graça de Deus, ela é levada a servir a Deus através do serviço à comunidade. Ela vai ajudar as pessoas da sua casa, ela vai ajudar servindo na igreja, descobrindo os seus dons para servir na igreja e utilizando estes dons. Não negligencie os dons das crianças da sua igreja. Desenvolva, estimule, trabalhe estes dons. Ajude-a a perceber que, para viver bem em comunidade, o melhor caminho é o caminho do serviço. É servindo uns aos outros que eu vivo bem. O serviço é também uma expressão de adoração a Deus. Eu não adoro a Deus apenas cantando, mas eu adoro a Deus servindo na igreja, servindo na comunidade e de muitas outras formas. Esta é uma proposta de currículo, o Elo da Graça, mas existem vários outros onde você pode levar as crianças da sua comunidade eclesiástica, onde você pode trabalhar com os seus líderes do Ministério da Criança, para que eles então tenham ali eficiência em conduzir as crianças, os filhos da igreja, no caminho de Deus. Eu, além do Elo da Graça, tenho para mim também uma missão, uma filosofia, o objetivo do Ministério da Criança. E eu resumo então este objetivo dizendo que a criança ela precisa ser levada a explorar, a se maravilhar e a pertencer para então conhecer e seguir a Jesus. Estou aqui me baseando também nas fases, nas faixas etárias da vida de uma criança. Uma criança pequena, ela precisa explorar. E assim em todas as coisas. A criança pequena, ela descobre como as coisas funcionam inicialmente, tocando, colocando na boca, ela vai descobrindo assim. A criança, ela precisa conhecer a Jesus através da exploração. Todo o material, toda a ferramenta lúdica deve ser utilizada, especialmente nos primeiros anos de vida da criança, para que ela explore o que é a graça de Deus, para que ela explore o que é a comunidade, para que ela explore o que é o serviço, para que ela explore absolutamente todos os aspectos da vida cristã. Ela tem que explorar. Depois, ela precisa se maravilhar. Eu sempre, quando treino líderes deste Ministério da Criança, eu digo, as suas crianças têm que olhar para o que está acontecendo e elas têm que dizer uou, elas têm que ficar encantadas, elas têm que dizer que demais, elas têm que sair dali com os olhos brilhando. Se os olhos dessa criança brilhar com o que você está fazendo, então os olhos da criança estão brilhando para Jesus. E por fim, quando a criança entra ali, já na sua pré-adolescência, na sua adolescência também, ela precisa entender que ela pertence ao corpo de Cristo. Então, crianças de 0 a 4 anos, você vai levá-las a explorar. De 5 a 9 anos, elas têm que se encantar, se maravilhar. Todo recurso é pouco para levá-las a se maravilhar, a se encantar. Você vai falar sobre Jesus, então faça ela entrar numa terra dos tempos de Jesus, se vista com roupas de época, vista elas com roupas de época. Você vai falar sobre as missões
Alemar, e você vai ali, quem sabe, mencionar para elas como as crianças na África precisam. Então, decore todo o ambiente para que ela entre naquele ambiente e se sinta na África, coloque animais de pelúcia, coloque figuras de animais, se vista com uma roupa daquele local, para que ela entenda o que é e para onde a oferta missionária da sua igreja está indo. Leve esta criança a se maravilhar. E depois de todo esse processo, na verdade, durante este processo, as crianças, especialmente de 9 a 14 anos, elas precisam entender que elas pertencem a essa comunidade, elas fazem parte. O senso de ser irmão de fé, ele tem que ser muito claro nesta fase da vida. Tudo isso para que a criança conheça e siga a Jesus. Eu espero que estas informações, na verdade, esta conversa sirvam para estimular em você o desejo de olhar para a sua comunidade cristã, olhar para as crianças com mais atenção. Olhar para as crianças e perceber que se nada for feito por elas, em alguns anos, elas estarão não celebrando o amor de Deus, mas comendo comida de porcos, comendo comida do lixo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos crianças cuja vida cumpra aquilo que foi profetizado, crianças sonhando, tendo visões, crianças levando avante o evangelho, a obra de Deus, crianças fazendo pela igreja, fazendo pela comunidade mais do que eu e você somos capazes de fazer hoje. Crianças como Samuel, recebendo a mensagem de Deus, para a qual talvez eu e você não estivéssemos preparados para receber. Deus então vai entregar às crianças de nossa igreja esta mensagem. Nós queremos uma igreja cheia de crianças que vão reavivar esta igreja com o poder do Espírito Santo. Crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo. Isso é o que nós queremos. E isso só acontecerá se eu e você, como líderes, como pastores, como missionários, obreiros, se nós nos dedicarmos e olharmos com atenção para as crianças, dando a elas um lugar central na igreja, como Cristo sempre deu, como o Antigo Testamento sempre colocou e como, infelizmente, a igreja perdeu com o passar do tempo. Eu gostaria de finalizar recomendando a você algumas literaturas, há várias outras, mas eu deixaria para você estas 4 aqui, para você e para os seus líderes. Algum tempo atrás tive a experiência onde uma das minhas líderes do Ministério da Criança, ela estava desanimada diante da pandemia, querendo desistir, achando que tinha pouca ajuda. Então, eu não apenas conversei com ela, mas a presenteei com um destes livros, que já falarei dele. E não apenas isso, o autor deste livro estava fazendo uma conferência online e com a igreja, então, nós providenciamos para que ela participasse desta conferência. Ela voltou motivada, determinada a continuar, e eu estou me referindo aqui ao livro do pastor Dan Lovaglia, Mais que Tios da Salinha. Esta é uma leitura incrível que eu recomendo a você, líder, pastor, que leia, mas que também, de alguma forma, presenteie os seus líderes do Ministério da Criança para que eles compreendam a grandiosidade desta missão. Outro livro também bastante interessante, que traz um currículo diferente do que apresentei, que é o Elo da Graça, é o livro Promise Land, Como as Crianças Venciam a Deus. Ele apresenta a história e o currículo de uma mega igreja que tem um trabalho muito forte com as crianças ali na cidade de Chicago, é a sua sede, e este livro, então, foi traduzido para o português, evidentemente, e ele, então, nos apresenta um currículo e um case de sucesso no trabalho com o Ministério da Criança. Este outro livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, ele vai trazer sugestões práticas para transmitir valores espirituais. Tanto serve para os pais, como também para os líderes na igreja, para você pastor, para você líder. E, por fim, este clássico do pastor Ted Tripp, chamado Pastoreando o Coração da Igreja, o coração da criança, perdão, leitura indispensável para todos os pastores que minimamente compreendem que as crianças devem ter um lugar central na vida da igreja. Eu espero, então, de coração que na sua igreja
as crianças sejam olhadas com o olhar de Cristo. Que as celebrações, os cultos, os momentos de adoração, eles sejam momentos especiais, onde as crianças também encontram ali um lugar, onde as crianças encontram um espaço, onde você treina e capacita e motiva os seus liderados, os líderes do Ministério da Criança, para que eles façam o melhor por estes que são os herdeiros do reino de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua comunidade cristã, que Deus abençoe os filhos da igreja e que nós vejamos o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito sobre as nossas crianças, dos nossos filhos, e essas crianças tendo sonhos, visões e profetizando bênçãos sobre a igreja de Deus. Que Deus te abençoe.